Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-viados ao Lounge do Ian. Ian 2 aqui, no microfone. Vamos fazer uma aposta. Quantas vezes eu tenho que fazer live para as pessoas pararem de falar do cabelo? 1 ano, talvez. E sabe o que eu achei mais incrível? Eu recebi alguns comentários do tipo, que eu sabia que ia vir, falando: nossa, o Thiago Pavinato construiu um triplex na sua cabeça. Você cortou o cabelo só por causa dele. Irmão, desde que eu comecei a fazer live, não tem um dia da minha vida que não falam do meu cabelo comprido. O Panacota não foi o primeiro. E eu tenho certeza que ele não vai ser o último nos meus vídeos já gravados. Filo porque quilo, tá? Eu gostei que um camarada meu falou: isso aí que você fez é ad hominem invertido. Você tira o motivo que eles fazem ad hominem e desafia a fazer outro ad hominem. É ad hominem invertido. Mas é isso, gente. Hoje a gente tá em live micareta aqui fora de época. Vou ter que trocar todas as minhas fotos e todos os meus emotes, né? Mas é isso. Tô a cara da Dilma, boa. Essa foi a ideia. Eu sentei na cadeira da cabeleireira e falei assim: manda aquela da Dilma. Aí ela falou: say no more. Dilma, exato. Não diga mais nada, exatamente. Não diga mais nada. Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui um vídeo que vocês são muito familiarizados. Deixa eu colocar aqui. Vocês nunca viram esse vídeo inteiro e hoje vai ser a primeira vez, né? Então é isso. Se você não quiser ouvir o que eu tô falando, pelo menos se entretenha com as capis. Eu até tinha pensado em ler um texto hoje de um experimento de ancapistão nos Estados Unidos que terminou com um ataque de urso pardo, mas eu vou deixar isso pro Pororoca com o João. Você vai fazer vídeo sobre imperialismo? Vou. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tô fazendo um glossário, que é um projeto que eu tinha há muito tempo, mas agora eu tô com tempo e capacidade pra fazer, que é fazer vários vídeos de até 3 minutos, eu tô colocando no TikTok e no Instagram, de verbetes do vocabulário marxista. E quando a gente chegar mais no leninismo, eu vou falar de imperialismo, sim. É que a gente ainda tá no Marx e vai demorar pra terminar. Vai ser uns 40 verbetes só de Marx. A gente tá no... Eu vou fazer o 10º agora. Eu gosto do H-Bomber Guy. Eu assisto os vídeos dele. Liberland? Não. Liberland não que eu lembre de nome. Qual o tema do próximo ensaio? Burkina Faso. Por conta do que tá acontecendo na Alemanha, olha. Na África Ocidental, eu resolvi falar de uma vez por todas da Revolução de Burkina Faso. Porque eu acho que ajuda a dar um contexto. O que te dá melhor retorno? Inscrição da Twitch ou membro do YouTube? Membro do YouTube. Membro do YouTube, com certeza. A Twitch paga muito mal. Tem VOD no YouTube do quê? Vídeo de manobra de ioiô? Poderia ser, que eu não tenho um vídeo de 1 hora com manobras, né? Devia ter. Tipo, relaxar com Vaporwave e manobras de ioiô, sabe? Me radicalizei há pouco tempo e, com o passar do tempo, venho percebendo que há muitos conflitos internos entre comunistas e algumas teorias. Com certeza. Isso é uma das grandes ilusões que as pessoas têm quando não conhecem muito bem o nosso campo, que é achar que existe uma coerência interna. Não existe. Não existe. Quando vai ser um ensaio sobre o Sankara, quando eu terminar de pesquisar. Eu tô fazendo nesse formato, gente. Eu tô fazendo quando eu terminar. Porque eu fico prometendo e eu não quero fazer as coisas correndo. Às vezes eu faço isso respondendo dúvida do chat aqui. O tio sabe responder tudo e eu não, né? Então, às vezes eu sinto que eu decepciono um pouco porque a galera faz pergunta e eu falo, não sei. Como alguém com baixa mobilidade poderia se organizar, eu não conseguiria ir em manifestação. Não tem o menor problema. O que não falta é tarefa pra fazer. Principalmente hoje com as mídias digitais, com a internet. Por exemplo, trabalhar em jornal. Jornal é super importante. Só dando um exemplo de vários. Como alguém fora do Brasil pode se organizar, eu não sei responder direito isso porque varia demais, né? Varia, exatamente, varia. Quais assuntos da história você domina menos? Deixa eu pensar. Você diz de história do socialismo ou história em geral? Uma área da história que eu domino muito mal é história antiga. História antiga, eu tive um problema muito sério com história antiga na faculdade, porque eu tive péssimos professores. A USP tá muito sucateada. Os professores de história antiga eram, assim, professores de 80 anos de idade, que já estavam... Sei lá por que não estavam aposentados ainda. Não abre concurso. O curso foi muito ruim. Então, de história antiga ocidental, digamos assim, que é uma fronteira um pouco artificial, né? Mas vamos colocar dessa forma. História antiga ocidental eu não domino quase nada. Domino da escola só, né? Mas de nível superior não domino. Teria que ler tudo de novo. De novo, né? Teria que ler pela primeira vez. Fala sobre o Juche se é socialismo. Na minha concepção, o Juche é o socialismo coreano. Eles não se denominam como marxistas-leninistas, eles se denominam como Juche, mas a matriz do Juche é o marxismo-leninismo. Tem gente que diz que é revisionismo, mas eu acho isso sectarismo. Eu sei que usei muitos ismos, mas pra quem tá mais próximo da nossa área sabe o que eu quis dizer. Bora adotar uma capivara? Acho que nem pode isso, né? Tipo, é legal ter capivara. Você ficou a cara do Luciano Huck, cada um fala uma coisa. A cara do Jungkook foda-se. Eu sou a cara do Jungkook, Ó a capivara colorida aí.
O chat do Critiquei, os liberais ficaram travados. Você não viu o chat do Inteligência Limitada com o Rubio. Deve ter gente lá que teve aneurisma. Estourou veia no pescoço. Ó, a Capi comendo. A capivara PM jogou no chão e falou: eu quero ver esse chão limpo. Aí a Capi foi comendo, aí chegou outra Capi e falou: Capitão Capi, a capivara 06 não está comendo. Na história do socialismo que você menos domina, deixa eu pensar. Tô pensando. O que eu menos li? África, li pouco. Mongólia eu nunca li, nunca. Se me perguntassem de socialismo na Mongólia, eu não saberia dizer nada, sabe? Tô no escuro total. E eu li muito pouco sobre as experiências das repúblicas democráticas do Bloco do Leste. Romênia, Polônia, Hungria, Bélgica não, Bulgária, Tchecoslováquia, li muito pouco mesmo. Mas a Mongólia é o que eu nunca li uma vírgula, sabe? Socialismo na Mongólia existiu, né? Não existe mais. A Iugoslávia é a mais diferente, né? A Iugoslávia é a que decidiu preservar a economia de mercado. Então é uma coisa que é bastante diferente das outras. Muitos marxistas-leninistas dizem que foi a primeira experiência revisionista de verdade, assim. E que teve consequências, isso é inegável. Fala do Gabão, não deu tempo de eu ler. O PCCH é originalmente leninista, sim. O Mao Zedong se denominava marxista-leninista. Por que as experiências socialistas mais antigas duraram pouco, não entendi. A União Soviética é a mais antiga de todas e durou 70 anos? Não durou pouco. Na verdade, todas duraram mais ou menos isso, né? Porque todas caíram na onda da União Soviética. Todas foram se desfazendo junto com a União Soviética, muito em decorrência disso, né? Tito com Stalin, aí eu não sei. Aí, porque um lado acusa o outro de estar fabricando fonte, eu não sei. Isso aí é uma seara que eu nunca quis entrar. O que tá rolando com o PCB? Algo que, no fundo do meu coração, não é problema meu. Isso você tem que perguntar pra eles. Se realmente acha possível uma revolução no Brasil em épocas breves, defina breve. Eu acho que sim, mas breve, pra mim, é antes da nossa extinção como espécie. Visto que a gente tá no ano mais quente da história. Então, assim, breve... 100 anos é breve? Eu acho 100 anos breve. Pros chineses, 100 anos é já, sabe? Existiram pessoas milionárias no socialismo? Não. Por milionário, eu quero imaginar que você tá dizendo rico, né? Porque depende da moeda e da conversão. Que, tipo, ser milionário no Japão não é nada, por conta da maneira como a moeda deles é inflacionada. Mas, não. Rico, não existia burguesia. Da Transnistria eu nunca li, mas me disseram já, quando eu perguntei pra outras pessoas mais experientes, que a Transnistria só preservou meio a estética marxista-leninista, mas a prática não é tão assim. Mas aí eu não sei. O que você acha daquele áudio funciona pra caralho, daquele liberal, como meme pra divulgar? Cara, isso já foi divulgado a rodo, né? Esse vídeo aí rodou no TikTok, deu muito view já. Acho que foi errado você, no vídeo do Tibete, pra não condenar... Para não condenar todas as vertentes do budismo, para não querer manchar a religião, realmente condenou o budismo tibetano, sendo que 4 linhagens do líder espiritual nem é Dalai Lama, não lembro o nome do título da nobreza. É uma pena que o Dalai não é iluminado e é apegado ao ego. Cara, eu vou ser sincero, eu não entendi absolutamente nada do que você escreveu. Se o comunismo avançasse em todos os âmbitos, quantas horas você acha que precisaríamos trabalhar? Isso é muito idealismo especular. O que eu posso dizer com toda certeza é menos do que agora. Mas quanto seria... praticamente escrever um livro de ficção científica, dizer quanto. Faço a menor ideia. Eu só não faço porque não gostamos de Hannah Arendt, porque chato pra caralho, né? O Iêmen eu li pouco também. Mas eu sei que o Iêmen teve uma experiência curta. Eu li mais digamos assim, da colonização do Iêmen, se é que isso é adequado de dizer, né? Do imperialismo no Iêmen. Já consumiu livro de autoajuda? Nunca. Eu nunca gostei. Nem quando eu era mais novo e mais alienado, eu lia e achava aquilo uma pataquada do cacete. Esse ano vai ser o fim do imperialismo americano? Não. Cara, e eu acho interessante que vários historiadores concordam comigo, porque a gente vê isso se repetir ao longo da história várias vezes. Saíram muitos livros, inclusive best-sellers na década de 80, dizendo que o Império Estadunidense estava para acabar. Dizendo que era a ascensão e queda de grandes potências. Tem um livro que tem esse título, inclusive, que foi best-seller por conta disso. E, bom, a gente viu no que deu, né? O Império Estadunidense, a partir da década de 80, inclusive, se consolidou mais ainda como hegemônico. Então eu acredito que não, de verdade. O que significa que não significa que a gente não vai tentar. O que é sectarismo e revisionismo? Sectarismo é você dividir o movimento comunista em partes pretensamente antagônicas por motivos triviais. Então é por vírgulas na teoria ou por divergências pequenas na prática, você enfraquecer o movimento e dividi-lo por uma espécie de purismo ou teórico ou prático. Revisionismo é você utilizar o vocabulário marxista para defender ideias antimarxistas. Então, nós temos, por exemplo, o arquétipo do revisionismo, que é o discurso do Khrushchev de 1956. O Stalin tinha morrido, o Khrushchev tinha virado secretário-geral do Partido Comunista, e o discurso dele é imbuído de antimarxismo e antileninismo, sob a égide de estar defendendo o verdadeiro marxismo e o verdadeiro leninismo. Então, o discurso dele era para retornar ao verdadeiro leninismo, e isso
era só fachada porque acarretou na queda da União Soviética, né? Certo? Nenhuma das duas coisas é fácil de identificar, tá? Existe muita discussão acerca do que é considerado sectarismo, o que é revisionismo, né? Por exemplo, o Juche é revisionista? Na minha concepção, não. Não. Agora, nós antagonizarmos os trotskistas é sectarismo? Também, na minha concepção, não. Então, depende. Você pretende fazer vídeo com o Miguel Faria? Eu adoraria. Conversar sobre Portugal, eu sei que ele manja bastante do PCP. Você pediu que a direita usa contra nós pra fazer algo pra refutarmos. Quando sai, é meio surpresa esse vídeo, mas acho que vocês vão gostar. É que não depende só de mim, pra vocês verem. É uma produção um pouco mais ambiciosa. O Zut é uma visão de adaptação acerca da cultura de um povo. Eu leio também dessa forma. Eu leio dessa forma e eu acho essa forma correta de se ler o marxismo. Aí existe um outro termo. Você perguntou de sectarismo, revisionismo, aí eu uso um outro. Dogmatismo. Dogmatismo é quando você pega ou uma experiência ou uma teoria e tenta generalizar ela pra todos os lugares. Você vai fazer que nem a Carol Sardar fazer um guia de como refutar anticomunistas? Vai ser quase isso. Mas ainda é um pouquinho mais ambicioso, mas vai servir como isso. É possível fazer uma revolução por via democrática? Se por via democrática você diz por via eleitoral, utilizando os aparatos da democracia burguesa, eu acho que você respondeu sua própria pergunta. Como o Allende tentou fazer no Chile, você viu o resultado, né? E é curioso porque já na época do Lenin, ele já dizia que essa via era impossível. E aí, quando se tentou aplicar isso no Chile, a gente realmente provou na prática que é impossível. Podia fazer uma live porque odiamos Khrushchev, vai sair do Gorbachev antes. Tópicos da história que você enxerga que todo marxista deveria saber. Cara, essa pergunta é muito boa. Marxistas brasileiros, tem muitos, mas 2 são essenciais. Todo marxista brasileiro precisa entender bem esses 2 temas. Escravidão e ditadura militar. Eu acho que esses 2 precisam de leitura realmente, assim, precisa sentar e ler pelo menos um livro sobre. Se eu pudesse eleger um terceiro, política de terras no Brasil. Mas para um marxista compreender o próprio país, a escravidão de longe é o mais importante. De longe é o mais importante. E a ditadura militar. Quais livros você recomenda? Eu tenho listas disso. Depois eu disponibilizo pra vocês. Eu tenho listas de livros sobre escravidão e listas de livros sobre a ditadura militar. Calma que tá vendo muita coisa. Khrushchev era de direita, sim? Novamente, quem cuida da segurança, coleta de lixo e ameaça de guerra? Não entendi muito bem o que você quis dizer com segurança e coleta de lixo. Ameaça de guerra, também, seria idealismo da nossa parte dizer. Mas eu não sei o que é tão... O que te confunde acerca de coleta de lixo, por exemplo? Eu não saquei exatamente. Qual que é o problema, exatamente? Qual que é o problema da segurança? Tipo, o socialismo já demonstra, falando sobre a segurança, que é uma das coisas que é mais confusa, né? Os países socialistas já demonstram como a segurança pode ser organizada de forma autogerida. Então eu dou o exemplo de Cuba. Em Cuba, a divisão política, ela é muito partindo do mais local pro mais geral. Então, em Cuba, as ruas são divididas por blocos. E esses blocos fazem uma espécie de... eu não consigo encontrar vocabulário, né? Mas pra você ver como é difícil pra eu descrever, porque a gente não tem coisas parecidas. Se separa as ruas por blocos, esses blocos formam tipo uma associação de moradores. Essa associação de moradores elege uma pessoa pra ficar responsável pela segurança da rua. Então imagina que você tá no seu bloco, aí 2 quarteirões pra lá e 2 quarteirões pra cá se forma um bloco de moradores. Aí vocês se reúnem numa assembleia de moradores, e esses moradores elegem uma pessoa da rua pra ficar responsável pela segurança dessa rua. Uma rede de vizinhos, exato. Essa pessoa, todas as vezes que acontece algo na rua, ela vai investigar o que aconteceu. É um síndico de rua, exatamente. É tipo um síndico de rua. E aí essa pessoa, muito frequentemente são pessoas aposentadas. E aí, todas as vezes, por exemplo, acontece um furto na rua. A pessoa vai investigar porque ela conhece todos os moradores, ela vai investigar. Você viu alguma coisa? Você viu fulano aqui? Não sei o que lá? E aí, isso é autogerido. Por que isso é tão interessante? Porque, por exemplo, quem faz a segurança no Brasil são policiais militares, muitas vezes. Policiais militares. Que não moram nos bairros que eles fazem a segurança. Não tem vínculo com os moradores. Eu tô falando moderadores de tanto ficar no Discord, né? Não tem vínculo emocional, afetivo, familiar com os moradores. Portam armas. Em Cuba não se porta arma de fogo. Quase não tem polícia ostensiva na rua. E novamente, é a estrutura da polícia militar que a gente sabe muito bem que é alicerçada no racismo, né? E na aporofobia. Porque em Cuba tem pouca violência por conta da estrutura socialista mesmo, que já reduz a violência por conta das bases materiais, isso começa a ser um problema que consegue ser autogerido. A questão não dá pra não fazer, porque há furto, sabe? Há briga de bar, briga de rua, gente bêbada, tem, sabe? Gente expulsa de casa por conta de briga, assédio sexual, tem. Então o vídeo do Barbieri que foi furtado é um exemplo disso.
eles conseguiram encontrar a mochila dele tão rápido porque os moradores se subdividem em blocos autogeridos. No Vietnã também é assim. Eles dividem por quarteirões e tal, por associação de moradores, que saco. Mas os seguranças que são eleitos podem portar armas. Não sei por que é assim lá, mas é assim que funciona. Inclusive, os vietnamitas aprendem a, tipo, montar a AK-47 na escola. Deve ter a ver com a guerra, isso. Falei muito sem ler o chat, gente. Eu respondi a pergunta? Porque o Vietnã não é tão atacado na mídia quanto a China? É nos Estados Unidos, não é no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem muita propaganda anti-Vietnã, muito parecido com as coisas da Coreia. Tipo Radio Free Asia. Eu sou refugiado do Vietnã, eu fugi na época da guerra porque os comunistas queriam isso, isso e aquilo, sabe? Aí você vai ver, o avô da pessoa era dono do monopólio de ovos do Vietnã, sabe? Mas isso tem. Eu não ligo o text to speech porque ele fica me interrompendo. O espantalho vietnamita é pequeno no Brasil, mas nos Estados Unidos não é. E se não houver voluntário, não sei, tem que perguntar pros cubanos, eles que fazem assim. O que eu posso dizer pra vocês é, tá funcionando. No Vietnã é a mesma coisa. A capivara tá comendo um toco, Por favor, alguém... Agora eu achei engraçado essa capivara comendo esse toco, velho. Deixa eu ver os pics, que eu vi que teve gente que mandou, tava distraído. Esquerdista do Sul, obrigado pelos 15 reais. Como combater arrombado de direita que faz algo bom? Muito genérica essa pergunta. Não sei exatamente o que você quer que eu responda. É que toda vez que eu clico aqui no Pix, a capi fica travada, né? Gary Cooper, obrigado pelos 5 reais. Pode recomendar um livro sobre a Revolução Francesa sem ser o do Vovelli? Puta, eu vou ter que procurar... Nossa, faz tempo que eu não leio sobre isso. Eu vou ter que procurar na bibliografia da minha faculdade. Então, se você fizer essa pergunta na próxima live, eu te trago, tá? Eu tenho que olhar, eu não lembro. Faz tempo que eu não leio sobre. Sou muito ruim com lembrar nome de autor. Muito ruim. Que nem data. Gente, pra ser historiador, se você tem vontade de fazer história, pra ser historiador, você não precisa saber as coisas de cabeça, tá? Essa capi fumou 200 baseados, né? Nos Estados Unidos tem muita propaganda do Vietnã no sentido de fazer filmes mostrando que quem realmente sofreu com a guerra foram os estadunidenses, o que é assim. É aquele mote dos Estados Unidos de fazer a guerra contra um país completamente inocente e depois dizer como os soldados deles ficaram tristes fazendo essa guerra contra esse país inocente. Vou fazer essa bomba de destruição em massa. Aí ela destrói em massa. Nossa, agora eu me tornei morte. Estou tão triste, sabe? Paulo Oliveira, obrigado pelos 10 reais pra testar. Bonzão, obrigado pelos 100 reais só pra ver se tá funfando. Lord Sazon, obrigado pelo 3 reais pra testar o Pix. A galera já tinha testado e eu ganhei 100zão limpo. Hoje eu vou pedir cachorro quente com purê pra janta. O que você faz no tempo livre? Você tem hobby? Hobby eu tenho, eu só falo pouco sobre. A galera acha que eu tô zoando. Já fez vídeo de política de saúde pública? Nossa, se fiz faz 2, 3 anos. Teria que fazer de novo. Quanto tempo faz que você se tornou marxista? Uns 5 anos. É que eu já tinha... A minha trajetória não foi tão simétrica, não. Tão linear, perdão. Porque eu tive contato com o marxismo cedo por conta da faculdade. Não, doei meu cabelo, vender. Vou comercializar cabelo. Então eu sempre me identifiquei com a esquerda desde muito jovem. Quando eu entrei na faculdade eu tive contato com o marxismo. E, assim, acho que toda pessoa de esquerda tem pelo menos uma admiração pelo Marx. Mas me tornar marxista, leninista, militante, aí vai fazer uns 4, 5 anos. Militante 3, vai. Militante 3. Mas me identificar com marxismo, leninismo faz uns 4, 5 já. O que é pouco. Mas, assim, vindo do histórico de defensiva que os comunistas estavam, eu até que comecei cedo. O que você pensa sobre psiquiatria? Não penso nada. Eu me consulto com psiquiatras, então não sei exatamente. Era pra eu achar negativo? Eu acho engraçado. Eu acho um máximo um gay. Como foi sua formação acadêmica? Acadêmica foi... Eu entrei em História, na USP. E a História na USP ela é dividida em bacharelado e licenciatura. Você pode fazer o bacharelado que tem 4 anos, de mínimo. E... a não ser que você seja maluco e cumpra todos os créditos antes, mas é muita loucura mesmo. E você pode abrir a licenciatura pra ser licenciado pra dar aula. E o curso mínimo, pelo menos estimado, é de 1 ano e meio. Eu fiz exatamente assim, deu 5 anos e meio minha formação. Exatamente 5 anos e meio. Fiz um pouco misturado, mas... Sentiu diferença com cabelo menor? Eu ainda faço os gestos de cabelo. Eu faço assim pra tirar ele de dentro da blusa, ou fico pensando em prender ou desprender ele. Não sei o que é The Americans, não. Eu tenho uma fantasia de você jogando ioiô sem camisa. Cara, o programa do Thiago Santinelli que eu filmei foi quase isso. Seu cabelo tá bonito? Obrigado, falaram que eu tô parecendo a Dilma. Próximo vídeo que eu vou fazer sobre a África vai ser Burkina Faso. Tenho muita vontade de ler mais sobre Moçambique também. Moçambique é um dos que me interessa muito. Qual a sua opinião sobre o Che? Eu não sou gay, mas por ele eu aprendi a ser. Eu queria ser uma capivara no parque japonesa. Gente, todas as perguntas que vocês fazem assim... quando o Estado definhar como é que a gente vai fazer tal coisa... Eu não posso responder, porque se eu responder eu vou estar enganando vocês. Eu não sei. Eu não tenho como saber. Eu não sei e ninguém sabe. Porque a gente vai fazer isso a partir da prática da materialidade, a gente não pode projetar. Quanto mais a gente projeta, mais distante da realidade a gente fica.
Isso vai contra o nosso rigor teórico, o nosso rigor filosófico. Você viu o moço que foi no Vilela falar da Coreia Popular? Sim, inclusive eu que indiquei. Camarada Lucas Rubio, o homem mais bonito desse país. Nunca li O Quarto de Despejo, mas tenho vontade. Nunca li. Capivara bebendo água. Ela tem que colocar a cabecinha pra cima. Você viu o moço que foi no Critiquei? Por que as faculdades de humanas gostam de pichar e fazer grafite? Cara, porque as faculdades de humanas gostam de ter uma visão de ocupação do espaço, de tornar o espaço público parte de si. E desenhar nas paredes, pichar nas paredes, modificar o espaço da história para aquele espaço. Então as pichações, os desenhos, os escritos contam uma história das pessoas que ocuparam e usufruíram daquele espaço, de maneira pública e coletiva. Por que a direita cresceu tanto a partir de 2013? Crise do capitalismo. Em 2013 cresceu, em 2015 ela deslanchou porque a gente teve uma crise histórica em 2015. A direita sempre consegue surfar em cima de crises seríssimas. Oscar Baby. Socialismo árabe eu teria que ler. Só é uma coisa que... Tanto que a gente teve uma experiência no Iêmen, né? Mas, nossa, é muita coisa pra ler, gente. E é foda porque vai ficando mais distante de fontes acessíveis. Começa a ter muita fonte em francês, aí começa a ter fonte em russo pra caralho, e aí em árabe mesmo, e começa a ficar difícil de ler. Você teria uma capivara como animal de estimação? Não, deixa elas lá. Deixa elas lá, elas estão de boa. Baby Bara. Você pretende conhecer Cuba um dia? Sim, mas eu tô mais na vontade de conhecer a Coreia. Tanto que agora abriu, né? A galera falou que eu cortei o cabelo pra poder entrar na Coreia. Agora a Coreia tá voltando a receber turista por conta da Covid, né? Tava fechado por conta disso. Sobre os BRICS eu não tive tempo de ler ainda, gente. Tem que ver se Humberto já leu sobre. Eu acho que Humberto é o tipo de pessoa que teria lido sobre. Você é anticapitalista? Eu não gosto muito de me definir como anticapitalista. Eu me defino como comunista. E comunistas são essencialmente opostos ao modo de produção capitalista, né? Claro que se a gente for ter rigor teórico, a gente não vai falar em destruição do capitalismo, a gente vai falar em superação. Ou, pra ser mais rigoroso ainda, supra-assunção do capitalismo. Mas eu não gosto dessa definição anticapitalista porque ela é excessivamente ampla. Mesma coisa que a definição antifascista. Eu nunca gostei de me definir como antifascista. Eu me defino como comunista. Porque aí demonstra que eu quero destruir o fascismo na sua raiz. E não apenas de forma superficial, ou moral, ou estética, ou coisa que o valha, sabe? Ou apenas dizer que me oponho. Então, me dizer como comunista já contempla todas essas coisas. E o que é supra-assunção? Supra-assunção é um neologismo. É uma palavra que é uma tradução livre de uma palavra em alemão, que é Aufhebung. É uma palavra que o Hegel usa e que o Marx toma emprestado. Então seria... É complicado, mas é uma palavra... Fábio Assunção, exatamente. É uma palavra que é do vocabulário da dialética hegeliana, que significa superar preservando parte do que foi superado. É algo nessa linha. Se você quiser entender mais sobre esse tipo de coisa, não existe ninguém melhor de comunicador do que o Glauber Ataíde, do Filosofia Vermelha. Inclusive, ele mora na Alemanha e fala alemão. Perguntas qualificadas para os guias da Coreia. Sim, eu adoraria conversar com as pessoas. O que eu mais queria era conversar. Se tivesse intérprete, nossa, seria um sonho pra mim. Só andar lá e trocar ideia, sabe? Tenho certeza que o Rubio ia querer voltar pra lá também, então ir com ele seria uma experiência muito legal. O que você acha do Graciliano Ramos? Eu adoro o Graciliano. Acho ele extraordinário, de verdade. Vocês estão vendo que eu tô meio rouco ainda, né, gente? Baú. Quais são seus filmes de conforto, aqueles que você vê todo ano? Eu não costumo repetir coisa. Eu sempre penso que reassistindo um filme, eu podia estar vendo um filme novo e tendo uma experiência nova. Então é muito raro eu reassistir as coisas. Eu sei que parece estúpido isso, mas quando eu quero conforto, essa coisa assim mais relaxada, eu assisto anime. Podcasts favoritos, Medo e Delírio em Brasília. O Medo e Delírio é o que eu escuto religiosamente. Deixa eu pensar em outros que eu já ouvi bastante. Eu gosto de storytelling. Então eu ouvi todos daquele da Rádio Novelo, Globoplay, sabe? Xadrez Verbal parei de ouvir muito longo. Muito longo. Vou ver a vírgula deles de novo, né? Cristiano, seu lixo. Você joga xadrez? Jogo mal, mas eu gosto. Gosto de assistir também. Mimil, a mimir. Deixa eu ver as outras perguntas aqui pra não deixar passar. JV Provani, obrigado pelos 10 reais. Me dói muito que amigos antigos viraram facho. Pois é. Algum conselho? Cara, não sei exatamente como aconselhar, porque eu entendo exatamente do que você tá falando. E os amigos que viram facho, eles viram muito hostis a você, né? Então eu não sei, não tenho a resposta pra isso. Eu já falei a respeito de familiares, principalmente familiares que têm afeto por você, porque às vezes tem essa ambiguidade, né? De você ter digamos assim, um parente bolsonarista, bem bolsonarista, mas que te respeita e te ama ainda. Facho fascista. Então, ver sua mãe virando facho contra a igreja é foda. Isso é que é uma das coisas que é interessante. Sua mãe não deixou de gostar de você e você não deixou de gostar dela. Mas a respeito disso, eu acho que eu tenho um método pra lidar com isso, que é... Sempre que eu vou conversar com esses parentes, eu me alicerço no respeito que eles têm por mim. Eu sempre gosto de dialogar com essas pessoas, primeiro quando o assunto vem à tona, nunca de forma forçada, porque ninguém gosta de receber uma aula
Assim, de cima pra baixo, como se você estivesse tentando impor algo. E eu sempre gosto de começar a conversa a respeito de algo que nós temos em comum. O que nós temos em comum? Com, por exemplo, a sua mãe que virou bolsonarista por conta da igreja. Ambos são da classe trabalhadora. E ambos sentem as dores da classe trabalhadora. Isso é o que nós temos em comum. Pessoas que são bolsonaristas e nós comunistas temos algo em comum. Ambos são da mesma classe e ambos sentem o mesmo sofrimento de classe. Então é fácil começar a conversa em coisas que vocês concordam. Por exemplo, preço de mercado, desemprego, preço de aluguel, custo de vida, custo de transporte. Quando a pessoa é cínica, eu não engajo. E eu sei exatamente do que você tá falando. Por isso que eu disse que com familiar é mais fácil, porque ainda rola aquele afeto e respeito. Cínica é a pessoa que se faz de desentendida e ironiza tudo. E aí a conversa costuma enveredar para o seguinte caminho. As pessoas que são tragadas pela retórica da extrema-direita costumam colocar a causa do seu sofrimento em uma determinada elite política. Geralmente essa conversa vai para dois caminhos. Um é porque o governo não faz nada, o governo é corrupto, as pessoas são corruptas, né? Porque nós temos aí o PT que roubou milhões, nós temos os deputados que botam dólar na cueca, geralmente é isso. Então é colocar a culpa no Estado e numa pretensa elite política. Ou aí vai pra outro lado, e esse lado eu acho mais difícil de argumentar, porque isso parte de um preconceito muito enraizado da pessoa, que é o brasileiro não funciona. O brasileiro é uma fraude, o brasileiro é pilantra, malandro, sacana, preguiçoso, ladrão, imoral. E isso, cara, isso é mais profundo. Isso é mais profundo. Porque isso é vira-latismo, exato. Esse lado eu acho ele mais grave. E é mais difícil de argumentar. Porque isso é uma coisa que é incutido na gente de forma cultural por muitas vias. Eu dou um exemplo. Vocês assistiram na escola de vocês, gente que é da minha geração, vocês assistiram Carlota Joaquina na escola de vocês? Porque eu assisti. Enfim, vocês assistiram Carlota Joaquina na escola? Talvez as gerações mais recentes não assistam mais, porque é um filme antigo. Acho que é de 90 e poucos. Carlota Joaquina é um filme sobre a vinda da família real em 1808. E depois a volta do Dom João VI pra ir ser forçado a jurar a Constituição na Revolução do Porto. Na chamada Revolução do Porto, que era uma revolução reacionária, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Qual que é a questão? O filme Carlota Joaquina, ele tem uma espécie de tese por trás dele. Que é uma tese que vocês veem também, caso vocês tenham tido o desprazer de ler o livro do Leandro Narlock, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que o Brasil nunca tinha como ter dado certo, porque só veio malandro, ladrão, pilantra, gente imoral e suja e a rapa do tacho pro Brasil. E que o Brasil foi construído em cima de uma fraude. Então que o Dom João VI era burro, era um bonachão, era um incompetente, que a Carlota Joaquina era uma estriônica, adúltera, que detestava o país, que eles faziam de tudo pra destruir. E isso tudo incute na nossa mente que o Brasil é construído em cima de uma farsa. Que o Brasil é construído em cima de um povo que não tem como dar certo por conta de um desvio ético. E isso ainda se une com a ideia de que os Estados Unidos deram certo por conta da ética protestante. Que os Estados Unidos deram certo por conta da pequena propriedade e da valorização do trabalho, que é um mito que eles construíram acerca deles próprios. E, frequentemente, a conversa vai pra esse lado. Pra esse lado, tipo, mano, brasileiro é foda, né, velho? Tudo brasileiro quer tirar vantagem. Tudo brasileiro quer ficar na frente. Tudo brasileiro não vai... você acha que os brasileiros vão respeitar isso? Se tiver uma lei e tal, você acha que os brasileiros vão respeitar? Você acha que alguém não ia querer tirar vantagem disso? Então é uma leitura de que o Brasil não funciona, não vai pra frente, não é desenvolvido por conta do caráter da sua população. Que veio aí meio Lady Gerson, que veio aí da colonização, que trouxe as pessoas mais mau caráter de Portugal, que também é uma farsa, né? E isso é muito visto no Dom João VI. Às vezes no Dom Pedro I também. Que era o cara que gostava de entrar em prostíbulo e ficar traindo a esposa e blá blá blá, sabe? Então esse caminho eu acho mais difícil de argumentar. Quando vai pro lado mais... uma elite política, aí eu acho mais tranquilo. Porque não demora muito pra você conseguir mostrar pra pessoa que não existe elite política sem elite econômica. Um argumento que o Humberto sempre dá e que eu acho brilhante. Gente, existe bancada do entregador de iFood? Existe bancada dos varejistas? Bancada dos pipoqueiros? Dos caras que vendem milho? Sabe? Bancada dos ambulantes? Não, existe bancada do boi. Existe bancada da Bíblia. Existe bancada dos bancos. Não existe bancada que represente a classe trabalhadora. Só existe bancada que representa a classe burguesa. Exato, bancada dos garis. Bancada dos atendentes de call center. Bancada dos seguranças e porteiros de prédio. Não existe. Existe do boi, existe da Bíblia, existe da bala, existe dos bancos.
Então, pra pessoa que se acha empresário que tem um mercadinho na esquina, você consegue mostrar pra ela que ela não é, porque o Carrefour de esquina e o Oxxo que entra lá fode com os preços dela. Ela não consegue sequer pautar os próprios preços porque ela não tem capital. Isso não é dever dos sindicatos? Não, você tá confundindo as coisas. Não é que é dever, a gente não tá falando de deveres aqui. A gente tá falando de como o Estado burguês é o balcão de negócios da burguesia. A gente tá falando de estrutura aqui, não de deveres e direitos, digamos assim. E isso é uma coisa que é incomum também. Nenhum brasileiro se sente representado pelo parlamento, gente. Nenhum brasileiro se sente representado pelo parlamento. Zero. De direita, de esquerda, de centro, em cima, embaixo, verde, azul, branco, preto, não existe isso. Então quando eu vou dialogar com essas pessoas, eu tendo a partir... não, nem os evangélicos, nem os evangélicos. Eles se sentem representados pelo Marco Feliciano, por um ou outro, assim, mas não pelo parlamento, certo? Já ouviu o modus operandi? Já? Não gosto de true crime, gente. Não sou muito fã. True crime, eu falei um pouco sobre isso quando a gente falou da Mãe Bernadette. True crime, ele anda um pouco numa linha tênue de crescer em cima da tragédia alheia, e eu acho essa linha um pouco difícil de caminhar sobre. Apesar de eu ter escutado todo o caso Evandro, porque eu gosto do storytelling. E porque o caso é muito político também. O Ivan, ele fez uma coisa diferente. Ele fez o caso, ele conseguiu desvelar o caráter político do caso. Que isso que fez ficar tão interessante. Eu tô falando, não tô dizendo que é sempre errado, tá? Sempre. Primeiro, você que escuta True Crime é um cuzão. Não é isso que eu falei, tá? Não é isso que eu falei. Não tô fazendo juízo de quem consome. O que eu tô dizendo é que é uma linha que é tênue de se caminhar sobre. Tem como fazer live de Q&A mais vezes? Eu falei que nem o Rodrigo Góes agora. Tem, é que vocês sabem que eu não gosto de entrar sem preparo, né, gente? Mas eu também não gosto de que vocês achem que eu sou uma pessoa distante, inacessível. Eu nunca joguei esse Assassin's Creed, mas me disseram que o Marx é meio social-democrata. Que o Marx é meio mais amor, por favor, sabe? Meu veredito, Deus que me perdoe. Texto sobre os gulags. Tem um livro do... acabou o vídeo. Tem um livro do Grover Furr, que eu acho que ele fala sobre, que é o Blood Lies. Eu acho que no Blood Lies ele fala sobre. Marxista finlandês que fala sobre os gulags. É o Finnish Bolshevik, né? Mas tem que falar inglês pra ver os vídeos dele. Mas acho que no Blood Lies o Grover Furr, ele dá umas fontes lá. Eu já li sobre, eu só não lembro onde. Tem que pegar, eu falei isso ruim com coisa de cabeça. Cara, obrigado. Eu também acho o Eduardo Moreira parecido com o Craque Neto, velho. Porra, toda vez que eu falo isso, falam, não, nada a ver. Mano, o Eduardo Moreira pra mim é muito Craque Neto o Craque Neto do mercado financeiro. O Ludo Martins aborda um pouco também, verdade. Eu não invisto mais! Não vai dar! Vídeo sobre Comuna de Paris, cara, isso é legal, viu? Vídeo sobre Comuna de Paris é interessante, a gente estuda pouquíssimo sobre. Tem um livro do Marx sobre, né? Luta de classe na França. Próximo Porque Odiamos, Ronald Reagan. Tô louco pra fazer, é uma figura bizarríssima. Receita pra não ser calvo, a galera falou que eu tenho entrada negativa, né? Mentira, gente, eu até tenho. Vocês me viam bastante de cabelo preso. O meu cabelo é mais fino aqui na frente sim, tá? Eu não tô tão isento disso, não. Do Gorbachev prescreveu de jeito nenhum. Quando for aniversário da morte dele, tamo aí. Gente, vamos de raid? Posso entrar de sábado pra trocar ideia com vocês sempre, se vocês acharem uma coisa boa, porque não custa nada, né? Eu tenho mais contato com vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, entrem no Discord, eu tô lá direto, tá? Então acho que de sábado eu entro pra trocar uma ideia, fazer um lounge com vocês. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem. A gente se vê na octofeira. Beijos.